Irmãos, hoje nós vamos falar de algo que talvez não seja surpresa para você, mas como é maravilhoso, como é bom, como eu me alimento mais ainda estudando sobre fé. Amém, irmãos? Estudar sobre fé, irmãos, é estudar sobre o poder que o Senhor nos deu. Aquilo que hoje está funcionando nas nossas vidas ativamente, que é a fé. Amém? Então, nós vamos conhecer um pouco mais nessa noite. E eu quero que você, se você ainda não tem muita familiaridade sobre a fé, o que é a fé, se você trouxe uma caneta, se você quer marcar, porque alguns versículos eles serão citados, provavelmente alguns não darem o tempo de ler, mas é importante que você tenha marcado esses versículos na sua Bíblia, porque você vai saber a importância de tudo aquilo que o Senhor vai ministrar para nós nessa noite. E a importância dos filhos de Deus ter um conhecimento sobre o que faz parte da nossa vida, aquilo que nós recebemos da parte do Senhor. Então, a pergunta é, o que é fé? Talvez você diga, fé, eu sei o que é. Amém, glória a Deus. Mas existem outras coisas que são extremamente importantes para tomarmos conhecimento sobre aquilo que é fé. Então, Hebreus, no capítulo 11, verso 1 e 2, esse é um dos versículos que nós mais lemos, mais conhecidos. Hebreus, capítulo 11, versículo 1 e 2. A palavra de Deus diz, ora, a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ou seja, a fé, ela é o fundamento das coisas que nós esperamos. E a prova, ou seja, a certeza daquilo que nós não estamos vendo. Então, esse é o primeiro versículo. E nesse versículo nós percebemos que a fé, ela nos traz uma certeza daquilo que nós esperamos. E ela é a prova de que se você não está vendo, não se preocupe. Tudo vai bem. Amém? Glória a Deus. Então, como a fé chegou na vida dos cristãos? Na Bíblia diz como nós recebemos fé? Sim. No livro de Romanos, capítulo 12, versículo 3, a palavra de Deus diz, eu quero só ler uma parte do versículo para me adiantar um pouco, diz que nós recebemos, todos nós, os filhos de Deus, ao recebermos a Jesus como Senhor e Salvador, nós recebemos uma medida de fé que Deus repartiu a cada um de nós. Você pode dizer glória a Deus? Nós recebemos uma medida de fé, graças a Deus. E essa fé, quem é o autor da nossa fé? Então vamos ver esse versículo para nós sabermos quem é o autor da nossa fé. Hebreus capítulo 12, verso 2. 12, 2, Hebreus capítulo 12, verso 3. Eu já estou errando, 12, 2, desculpa. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Amém? Olhando para Jesus, que é quem, irmãos? De quê? Da nossa fé. Então, Jesus, aleluia. Embora Jesus Cristo já fez tanto por nós, mas algo tão precioso e tão rico e tão valioso, Jesus, ele deixou para nós recebemos, e a Bíblia diz que ele é autor dessa joia, desse poder extraordinário que nós recebemos. Aí diz, quando olharmos para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra de Deus. Então, aqui nós vimos nesse versículo, quem é o autor desse presente que não tem dinheiro que pague, que não tem preço, que é a fé, que é o nosso Jesus. Amém, irmãos?
Uma outra coisa que nós precisamos conhecer sobre a fé, nós já vimos que ela é o fundamento das coisas que nós esperamos, a prova das coisas que não vemos, que nós todos recebemos uma medida de fé e que a nossa fé tem um autor, que é o nosso Jesus Cristo. E em seguida, nós vamos ver sobre o que e através de que a nossa fé, ela opera. A fé, ela precisa de algo que é indispensável para que ela funcione, além de crermos, amém? Mas nós vamos ver algo que é como se fosse o combustível, o que dá força, o que dá velocidade, o que faz com que a nossa fé seja extremamente poderosa. Em nome de Jesus, nós vamos ver agora que se encontra em Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Eu quero só passar um pouquinho aqui, você pode anotar aí, por favor. Então, no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 6, a palavra de Deus diz que a fé, ela opera pelo amor. Então, aqui nós encontramos algo que é como se fosse o combustível, aquilo que impulsiona a nossa fé, que é o amor. No livro de Romanos, capítulo 5, versículo 5, a Bíblia diz que o amor de Deus, ele foi derramado nos nossos corações. Amém? Então, o amor de Deus, ele foi derramado nos nossos corações e nós recebemos uma medida de fé. Amém? Então, esse amor que nós recebemos, que é o amor de quem? Amém? Então, esse é o amor de Deus que foi derramado nos nossos corações, que nos capacita a exercermos a nossa fé. Amém? Por quê? Porque a fé, ela vai operar. 1 João, capítulo 4, verso 8, nós encontramos aqui algo que também reforça, falando sobre a fé. 1 João, capítulo 4, verso 8 diz: aquele que não ama, não conhece a Deus. Aquele que não ama, ele não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Amém? Então, esse amor que foi derramado nos nossos corações, que é o amor de Deus, ele vai fazer com que a nossa fé, ela tenha força, ela faça as coisas acontecerem, ela faça milagre nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Mas uma coisa é certa, e muitos estão vivendo, querendo que as coisas aconteçam nas suas vidas. Eles estão dizendo que estão exercendo fé. E por que algumas pessoas estão vivendo uma vida de fé, de frustração? Porque algumas pessoas não entendem, porque anos após anos as coisas não estão acontecendo. O primeiro ponto, irmãos, é que a fé não funciona de acordo com a nossa força. Amém? A fé, ela não funciona, não é na nossa capacidade humana. É o amor de Deus que foi derramado aonde? Nos nossos corações. Então, esse amor, preste atenção, irmãos, isso aqui é tão poderoso, que tem o poder de mudar situações na nossa vida que você nem imagina. O quanto isso aqui é milagroso, aprendermos sobre como a fé funciona, o que ela é, através de que ela funciona. Então, através desse amor, se nós tivermos a consciência de que o amor de Deus está em nosso coração e de que a fé, ela funciona através do amor, irmãos, nós não teremos dúvidas de que nossas orações, elas sempre serão bem-sucedidas, em nome de Jesus. Ok, então a fé, ela opera pelo amor. O amor de Deus foi derramado nos nossos corações. E que amor é esse? O amor de Deus? Porque Deus é amor. Amém? Uma outra coisa, como nós devemos usar a nossa fé? Se nós temos o amor de Deus no nosso coração, se nós sabemos que ela funciona, que ela opera, que ela age, que ela faz coisas grandes e poderosas através do amor, existe algo que a palavra de Deus diz que nós também devemos exercitar. Como
nós devemos usar a nossa fé? No livro de Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 23, existe uma instrução que ela é indispensável para as nossas vidas, que se encontra nesse texto, que é um dos textos mais lidos no nosso ministério, que diz assim: porque em verdade vos digo que só os pastores, só os diáconos, porque em verdade vos digo que qualquer pessoa que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar aonde? No coração. Preste atenção aqui. E não duvidar no coração, mas crer que se fará, mas crer. Amém? Mas crer que se fará aquilo que diz, e tudo que disser lhe será feito. Amém? Passa para o 24, por favor. Aí diz: por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, você pode dizer todas as coisas. É tudo, viu? A fé, ela é eficaz, ela é eficiente. É todas as coisas. Aí diz: por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, aí mais uma vez. O que, irmãos? Crede, receber, e você vai ter. Agora passa, por favor, para o 25. Agora aqui está condicionado a algo poderoso, que também envolve amor. Vamos lá. E quando estiverdes orando, aquele que tem fé, que tem o amor de Deus derramado nos seus corações, que conhece as promessas do Senhor, a Bíblia diz: e quando estiverdes orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, deixa o versículo aqui, aí diz: e quando estiverdes orando, se tiverdes alguma coisa contra alguém, Jesus disse: perdoai. Aí você diz: sim, mas se não estiver fácil exercer o perdão sobre essa situação. Uma boa notícia que a palavra de Deus nos traz, que o Espírito de Deus ministra aos nossos corações, é que nunca tente perdoar com a sua própria força, porque você não vai conseguir. Ai, devia ter um amém por aí. Nunca tente perdoar, você não tem força suficiente. Porque quem te capacita para perdoar é o amor. Então essa é a consciência que nós precisamos ter. É vivermos crendo que em nós há um poder que nos ajuda, nos auxilia, nos ajuda a perdoar, a amar, assim como Jesus, que é o autor e aquele que disse: está pronta para os meus filhos, foi consumado, está do jeitinho que eles precisam. A fé. E aí nós recebemos esse grandioso presente e se perguntando, porventura, do porquê que algumas coisas que você vê acontecer na vida de tantas pessoas e na sua não acontece. Aqui nós temos algumas respostas importantes. Esse versículo diz: e quando estiverdes orando, perdoai. Quando estiverdes orando, irmãos, é algo que vai te capacitar para perdoar. É algo que vai te encher de força. Porque é orando que nós somos cheios do Espírito. É orando que nós adquirimos força e entendimento sobrenatural e espiritual para nos capacitar a olhar para aquele que nos magoou e perdoar. Aí diz: e se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Então aqui, quando você estiver orando, que você pedir perdão ao Senhor pelos seus pecados, lembre-se, você precisa perdoar o mais rápido possível.
Porque a medida de fé está aí. Você não está ouvindo errado. A medida de fé para remover montanhas. Porque a Bíblia diz, aquele que disser, aquele que falar. Quantas vezes, irmãos, nós estamos falando aquilo que é importante para nós, para as pessoas erradas. E de forma errada e de forma aleatória. A importância de conhecer as Escrituras Sagradas é porque conhecendo as promessas de Deus, nós vamos falar aquilo que é certo. E falando o que é correto, falando o que está de acordo com a palavra, nós veremos milagres acontecer. Nós veremos familiares nossos sendo curados. Nós veremos lugares aonde estão em trevas, as trevas se dissipando no poder do nome de Jesus, através da vida daqueles que creem. Através da vida daqueles que creem. Então, aquele que disser as dificuldades, as adversidades, aquele que disser ao diabo... Eita glória! Irmãos, aqueles que oram, aqueles que amam, aqueles que têm consciência que o amor foi derramado nos nossos corações, entende que o diabo já não tem mais vez nas nossas vidas. Porque pela fé, se nós nos depararmos com ele, quem tem que sair do meio é ele, porque nós vamos passar. A fé, irmãos, ela nos capacitou para vivermos uma vida de vitória nessa terra. É uma ferramenta poderosa que nós recebemos da parte de Deus para as nossas vidas. E como podemos aumentar a nossa fé? Irmã, e a fé aumenta sim, e muito. Mas como nós vamos fazer? Romanos capítulo 10, versículo 17. O que você pode fazer para ter uma fé forte, grande, veloz? O que fazer? Romanos 10, 17 diz, e assim, a fé vem pelo ouvir o quê? Vamos dizer mais alto, a fé vem pelo ouvir. Amém! Então, se você quer mais fé, a Bíblia está nos orientando o que nós devemos ouvir. Então, todas as vezes que você vem à igreja, a sua fé está sendo fortalecida. Todas as vezes que você está lendo a palavra de Deus, a sua fé está sendo fortalecida. Amém, irmãos? E lendo a palavra de Deus, no momento em que você precisar dizer, no momento em que você precisar exercer a fé, se você conhece as Escrituras, as suas palavras pela fé falarão as mesmas palavras da Bíblia Sagrada. Falarão a palavra de Deus. Então, aquele que vive crendo e vive exercendo fé, irmãos, ele não vai falar qualquer coisa. Porque aquele que vive exercendo fé, ele sabe da seriedade que as suas palavras, que a sua atitude, que os seus comportamentos têm. Então, se forem pela fé, você será bem-sucedido sobre tudo que sair dos seus lábios. E se não, lamentavelmente, você estará vivendo consequência daquilo que estará saindo da sua boca. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus nos diz o que deve sair da nossa boca. Amém, irmãos? Então, como aumentar a nossa fé? Lendo a palavra, conhecendo a palavra, lendo os livros. Lendo os livros da visão. Amém? Oh, glória! Deus é bom. E qual é a vitória que vai vencer situações que na sua própria força até hoje você ainda não conseguiu? Se chama fé. E está na Bíblia, tá? 1 João, capítulo 5, verso 4. A Bíblia deixa claro que a vitória que vence o mundo, irmãos, é a nossa fé. Eita glória! Sabe, irmãos, a palavra de Deus nos diz que Jesus
quando ele venceu o diabo, Jesus não venceu o diabo com a espada, com a faca, com o facão, com palavras agressivas, não. Jesus, ele venceu o diabo dizendo, está escrito. A sua fé, ela precisa estar ouvindo, está escrito. Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A nossa fé, ela precisa falar. Jesus Cristo é um dos maiores exemplos, eu posso dizer o maior, e que nos ensinou e deixou nas Escrituras dizendo, quando você quiser combater todas as obras do diabo, quando o diabo chegar para você, tentando convencer você que você não foi transformado, que a sua vida continua do mesmo jeito, porque as coisas não têm acontecido, você vai dizer para ele, está escrito. Agora você precisa estar familiarizado, irmãos, com as promessas de Deus. Porque a palavra de Deus, Jesus Cristo disse, ele deixou claro, que todas as coisas são possíveis. É todas as coisas. Todas as coisas, irmãos. Tudo aquilo que nós quisermos são possíveis. A quem? Aquele que crê. Existe algo que a Bíblia também deixa muito claro, que nós encontramos na palavra de Deus, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Então, se você ama a sua fé, se você tem zelo pela sua fé, se você investe caro na sua fé, aqui está uma instrução importante, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Satanás tem tentado convencer pessoas que você não tem fé, e que se tem, ela é ineficaz. Mas isso é mentira dele. Porque a Bíblia diz, ela deixa claro essa verdade das Escrituras, que nós recebemos uma medida de fé. Você pode dizer, eu recebi uma medida de fé. Aleluia! E por termos recebido essa medida de fé, irmãos, a Bíblia diz, olha, sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é. Ele não será, Ele não foi, talvez Ele seja um dia, não. A Bíblia diz, Ele é. Ele é abençoador. De quem, irmãos? Daqueles que o amam, daqueles que o adoram, daqueles que o buscam. Ele é presenteador. Então, sem fé, irmãos, não tem como agradar a Deus. Não deixe que o diabo coloque na sua mente que sua fé não é o suficiente. É mentira dele. Porque você tem algo que ele nunca terá. Nunca. Você e eu, nós temos aquilo que ele jamais terá. E por essa razão, muitas vezes, ele vai tentar convencer você. Mas creia na palavra. A Bíblia diz que o diabo é mentiroso e pai da mentira. Então ele é a própria mentira. Aquilo que vem dele, irmãos, não dê importância. Não é relevante. É relevante o que diz da palavra sobre nossas vidas, sobre quem somos, sobre o poder da fé que está em nós para fazer milagres acontecer. Filhos de Deus precisam viver milagre. Filhos de Deus precisam contar milagres. Deus tem feito milagres na sua vida? Pois conte! Porque Deus tem mais para você, em nome de Jesus. Agora tem uma coisa que a Bíblia deixa claro. E nós vamos encontrar mais de uma referência, dizendo, olha, é disso que meus filhos precisam viver. Abacuque capítulo 2, versículo 4, a Bíblia diz, o meu justo, ele vai viver pela fé. Você pode dizer, eu vivo pela fé. Diga com mais alegria, eu vivo pela fé. Romanos capítulo 1, verso 17, a parte B do versículo diz, o justo,
ele viverá pela fé. Aí você diz de novo, sim. A Bíblia, mais uma vez, a palavra de Deus reafirma do que nós viveremos nessa terra. Em Gálatas capítulo 3, verso 11, mais uma vez diz: o justo viverá pelo que, irmãos? Aleluia! Hebreus capítulo 10, versículo 38, a Bíblia diz: mas o meu justo. Bota aqui, minha filha. Bota aqui esse versículo. Hebreus 10, 38. Mas, essa versão minha aqui diz: o meu justo. Quem aqui pertence ao Senhor? Mas o justo viverá pela fé. Aí diz: e se alguém se retirar, ou seja, e se alguém retroceder, aí o Senhor diz: a minha alma não terá prazer nele. Ou seja, nascidos de novo, filhos de Deus, salvos em Jesus, inseridos no corpo de Cristo, ligados diretamente na videira verdadeira, nós não vamos retroceder. Você pode dizer: eu não vou retroceder naquilo que eu creio. 2 Coríntios capítulo 5, verso 7 diz: porque nós vivemos pela fé e não por aquilo que vemos. Viver pela fé. O justo vive pela fé. Ao redor das nossas vidas, no curso das nossas vidas, nós vamos ver muita coisa. Nós veremos muitas dificuldades, adversidades. Nós veremos situações nas quais, em fé, eita glória! Em fé, nós romperemos em nome de Jesus. Nós não iremos retroceder, porque Deus não se agrada daquele que é... Ou seja, sabe de quem Deus não se agrada? Daqueles que é frouxo. Sabe, irmão, só retrocede aquele que é medroso, aquele que é fraco. A Bíblia diz que nós já não somos mais fracos. A força do Senhor está sobre nós. Que a vitória pertence aos filhos de Deus, irmãos. Então viver pela fé é viver uma vida de arranque. Na velocidade. É uma fé com perna forte, rápida, autêntica e veloz. É essa fé que você precisa estar lançando sobre aquilo que você está vendo. E que aquilo está diante de você dizendo: não vai dar certo. Vai! Por quê? Porque você crê. Aleluia! Eita Deus maravilhoso! Gálatas 2:20 diz: nós vivemos é pela fé. Em quem, irmão? No Filho de Deus. É nele que nós cremos, é nele que nós confiamos, é ele que nos ama. O nosso irmão querido mais velho. Aquele que é o autor do que hoje ele diz: vocês podem. Eu dei o que vocês precisam. Aí aqui a Bíblia está reforçando: o justo viverá da fé. Quantas pessoas estão querendo as coisas, fazer com que as coisas aconteçam com a sua própria força, irmãos? É fé. Agora eu vou te falar algo que libertou minha vida. Existe um livro do nosso reverendo Kenneth Hagin, chamado A Fé para Remover Montanhas. Eu faço parte da Igreja Verbo da Vida, tem 19 anos, mas tem um pouco mais, irmãos, porque eu já amava esse ministério. Eu e a minha turma de jovens lá de Araripina, nós amávamos o Ministério Verbo da Vida. Então a gente vivia para Campina Grande, aonde tinha evento a gente ia antes. E aí quando a igreja chegou, já a igreja de Araripina tem 19 anos, eu tenho mais ou menos isso, um pouquinho mais. Mas contando o tempo que eu passei a congregar na Igreja Verbo da Vida. E aí, irmãos, existiam algumas coisas, irmãos, que não aconteciam na minha vida. E eu não entendia o que faltava. Porque eu estava lendo os livros, porque eu estava, irmãos, a maioria dos lugares aonde eu chegava, eu recebia imposição de mãos.
dos homens e mulheres de Deus que estavam naquele lugar. Então muita coisa estava sendo destravada na minha vida. Só que uma coisa, irmãos, que o diabo vivia tentando me convencer, porque ele não conseguiu, graças a Deus. Porque é o conhecimento, irmãos. Eu fui liberta pelo conhecimento. Eu não fui liberta, irmãos, esperando com a boca aberta, esperando cair, não. Eu tive que correr atrás. Eu precisei buscar conhecimento. Então o livro A Fé para Remover Montanhas, lá ele me ajudou em algo que era travado na minha mente. Por quê? Porque a fé, a palavra de Deus, volta lá, minha filha, por favor, lá para Marcos, capítulo 11, verso 23, só para vocês entenderem melhor aquilo que eu vou falar. Então diz assim: porque em verdade vos digo que qualquer um que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar aonde, irmãos? Amém. Oh, glória! A Bíblia diz que nós somos um ser trino. Nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Amém? Então, nós somos Ok. Então, aqui está se referindo, quando fala coração, ao nosso espírito. Irmãos, eu vivia condicionando as minhas orações aquilo que passava na minha cabeça. Então eu fazia uma oração de manhã: Senhor, está tudo certo, obrigada, porque é assim, porque o Senhor é bom, porque já deu certo. Oh, Deus maravilhoso. Não, a oração ficava muito bonita. Só, irmãos, que quando em pouco tempo eu desfazia aquela oração. Porque o nosso espírito, ele está pronto. Ele é alimentado poderosamente pela palavra. Só que nós temos uma alma. O ser trino é uma alma, é um espírito que possui o quê? Uma alma. Então a minha alma começava a dizer: não vai dar certo. Isso aí que você está esperando, pode esquecer. Não tem possibilidade. E sabe por que a minha oração, ela era desfeita, irmãos? Primeiro, porque eu não estudava o suficiente. Eu não conhecia as promessas de Deus. Como eu deveria agir em fé. Que Deus disse que nós devemos viver pela fé. Então eu começava a ouvir o que os meus pensamentos estavam me dizendo. Aí você diz: sim, irmã, pera, amor de Deus. Sim, o que a senhora está querendo dizer? Eu estou dizendo o seguinte: que muitas, preste atenção aqui, você que está lá na sua casa, venha para cá, chegue. Tem gente aqui que foi para casa, chegue para cá, você vai já, tá bom? Já nós terminamos. Em muitos momentos, a minha mente, irmãos, isso aqui me libertou e mudou o poder das minhas orações. As minhas orações passaram a ser eficazes. Eu passei a viver mais confiante. Eu passei a viver mais seguro em Deus, crendo em Deus, sem medo de Satanás. Sem medo do diabo. Porque é ele que precisa correr de nós, deixa de ser frouxo. E aí minha mente começava a dizer coisas. Eu dizia: rapaz, pois é. Então, eu fiz uma oração, mas o Espírito Santo não está contribuindo com nada. Porque eu não entendi o Espírito Santo, meu espírito, meu corpo, minha alma. Que tudo isso nós estudamos no Rema. Cada partezinha dessas nós estudamos. Eu dizia: meu Deus, que confusão é essa? Eu estou orando, fazendo a oração da fé, e a minha oração já está toda bagunçada. Quando era de noite, fazia a oração de novo, porque ela já tinha sido manchada. A oração daquele que crê, ela é instantânea. Ela não fica para amanhã. Ela é para agora. Porque você crê. Então, eu entendi que aquilo que a minha alma diz sobre aquilo que eu orei, não tem poder sobre a palavra. Que com as nossas orações, a palavra é o fundamento.
É sobre a palavra que as nossas orações devem estar. E quando você ora declarando algo, não permita que as circunstâncias, que os acontecimentos, que o que dizem e o que você pensa desfaça o que está no seu espírito. Aí você diz, como é espírito, irmã, espírito, alma, pelo amor de Deus, como assim? É porque o que está aqui no espírito não sai. As suas convicções, Satanás não tira, não rouba, porque está no espírito. A sua alma pode sambar. Você vai continuar dizendo, eu creio, porque eu não vivo pelo que sinto. A doença pode estar gritando. Você vai dizer, seja todo homem mentiroso, mas Deus é verdadeiro. Nordestino não é valente, pois seja valente na hora de exercer fé. Seja valente na hora de dizer, eu sou curado. Eu sou curado. Satanás vai fazer você questionar. Satanás vai fazer você dizer, mais o quê? Não! Irmão, se a Bíblia diz é fé. Vai no médico, vai chegar no médico, vai se consultar, vai fazer exame, vai fazer o que for preciso, mas leve a fé junto. Leve a fé, agarre-se com a fé. Não vá sozinho não. Deixe que a fé seja a sua companheira para toda a vida. Então o que foi que eu aprendi? De que foi que eu fui liberta? Parar de dar ouvido aos meus pensamentos. Ignoro completamente. Não. Quem fala mais alto é o que está escrito. A Bíblia diz, Jesus Cristo levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. E pelas suas pisaduras nós já somos. Então a fé é para agora. Se você veio receber cura, o Senhor está te dizendo, minha filha, eu te curo agora. Meu filho, eu te curo agora. Basta crer. A mulher do fluxo de sangue, irmãos, aquela mulher, ela enfrentou uma barreira que você não faz ideia. Mulheres não podiam chegar perto de homem. Mulheres não falavam, ela era imunda. Ela não podia estar no meio da multidão, mas ela rompeu tudo que Satanás fez na vida dela. Todo o dinheiro que ela perdeu foi restituído. Por causa de quê? Deixe de ser frouxo. Olha, Deus está falando com alguém aqui dizendo, tenha coragem. Entre 12 homens, Josué e Caleb se destacaram como os corajosos. Aí Josué, quando assume a liderança que Deus confiou a ele, aí Deus diz, olha, medita na minha palavra dia e noite. Na palavra, não é nos pensamentos. É na palavra. Seus pensamentos, eles são barulhentos. Eles às vezes te deixam sem saber o que fazer, mas confia no Senhor. Se achegue a Deus. Esteja diante de Deus em oração. Seus pensamentos, eles vão ter que se acalmar. Porque Ele se acalma diante da soberania e da santidade e da unção do Senhor sobre as nossas vidas. Não tem pensamento que permaneça fazendo zoada. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. Todas as coisas são possíveis àquele que crê. O que não é fé. Uma outra coisa que deixa os cristãos confusos, sem entender do porquê que algumas coisas não acontecem. Sabe, irmãos, tem crente frio dentro da igreja. Porque não está vivendo milagre. Tem geladeira. A quem? Cuidado para não ficar religioso. Pelo amor de Deus. Mas por quê? Porque ele está orando. Orou, fez a oração da fé. Aí o que acontece? Aí você vai dizer, irmã, mais uma vez eu estou confusa. Você vai entender pelo Espírito, em nome de Jesus. Você orou, aí o que você acontece? O que acontece? Se alguém pergunta, irmã, eu vou mexer com as meninas solteiras. E aí, minha filha já orou, está crendo no varão, coisa antiga, né? No nome de Deus para a sua vida.
Eu já orei. Estou esperando. Pois acabou de desfazer a oração. Aí você diz, agora que eu fiquei confuso. Agora que deu um nó na minha cabeça. Como é que eu orei? E aí, não pode esperar, não. Irmãos, a oração da fé é agora. Orou agora. Você recebeu agora. E você dança e celebra agora. Essa é a oração da fé. A oração da fé, ela não é esperança. Então você orou e diz, não, eu estou aí. E aí, irmã, como é que tá? Estou esperando. Não. A esperança, ela está sempre no futuro. Entre no tempo certo. Entre no tempo presente. Aí você diz, não, mas peraí, eu vou orar. E aí quer dizer que eu não posso esperar, não. Não, você orou e já aconteceu. Quem quer ser cheio do Espírito Santo, se você vier aqui à frente para ser batizado com o Espírito Santo, falar em línguas estranhas, não venha dizendo, se Deus quiser. Aqueles que vivem pela fé sabem que Deus quer. E é para agora. Não é para o futuro. Quantas pessoas, irmãos, estão com as orações lá na frente? Correndo, velozmente, vá buscar. Epa! Eita, Deus está falando com você, vá buscar. O que é que suas orações estão fazendo tão longe? Não! Se você orou, você acabou de receber. Não, a oração da fé não é esperança, é crer. Se disserdes, se crê. Se crê, é crer. Crer é agora. Crer, orar é agora. Amém, irmãos? Eita glória! Se não for agora, se você orou e você não crê que você recebeu, então não foi para agora. Então você não orou certo. Olha direitinho. Seu sofá, como é que tá? Feche os olhos agora e diga, Senhor, obrigada pelo meu sofá novo. Aí a sua palavra, ela se misturou com a palavra de Deus. E aí o poder cresceu. E a fé é o quê? É o fundamento das coisas que nós esperamos. E a convicção, se você não está com seu sofá na sua sala, mas a fé, ela acaba de dizer, chegou! Irmãos, por amor de Deus, faça isso, em nome de Jesus, porque foi isso que mudou a minha vida. Quantas vezes, irmãos, Satanás tentou me enganar e pensar que Deus não me ouvia, que Deus só gostava de minhas amigas e mais de mim não, que as orações de minhas amigas eram respondidas, mas a minha não. Quantas vezes Satanás tentou me convencer disso, me convencer que o meu Deus me deixaria sem resposta. Mas hoje eu sei. Você pode dizer? Diga comigo com alegria. Hoje eu sei que Satanás é mentiroso em todas as coisas. Em todas as coisas, irmãos. Ele fica aí, ó. Ele é querendo saber da vida alheia, ouvindo suas confissões, sua oração, sua vida. Mas, irmãos, uma coisa é certa. Que se ele tem entendido que o novo nascimento não foi eficaz porque você continua errando, hoje é a noite de você se levantar, cheio do Espírito, e dizer, Senhor, a partir de hoje eu sei quem eu sou em Cristo. Eu nasci de novo e Satanás não vai mais me convencer de que houve erro no meu novo nascimento. Porque não houve. Tudo que Deus faz é perfeito. Não importa como a pessoa esteja agora,
Se ela decidir por Jesus, daqui a pouquinho, tudo vai mudar imediatamente. Amanhã Satanás poderá até dizer, não mudou não, vem aí, ó, tu doido para pecar. Acabe com ele dizendo, eu vivo é pela fé. Eu sou uma nova criatura e eu nasci de novo. Urgentemente, deseje conhecer a palavra de Deus. Sabe, irmãos, nós temos um inimigo do qual nós não precisamos ter medo. E ele é territorialista. Ele vive querendo ganhar território na vida dos filhos de Deus. Então, se ele encontra alguma coisa na sua vida, que ele percebe que ali ele pode agir. Se ele encontra alguma coisa na sua vida, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Preste atenção nisso aqui. Se você tem orações eficazes e poderosas, e você tem tido coragem diante dos desafios e tem vencido os desafios, mas você não tem sido fiel ao Senhor no princípio que se chama fidelidade, é aí onde Satanás vai direto. Porque ele sabe que ali tem uma porta aberta que precisa ser fechada. E como vamos fechar? Obedecendo. Se você obedece, a porta é fechada. Então existem áreas na vida dos filhos de Deus que vivem pela fé, que têm fé, que conhecem a palavra de Deus, mas que têm tido deficiência em alguns aspectos. Deus deseja tratar conosco, irmãos. Essas áreas das nossas vidas que têm sido fracas, que Satanás chega e muito facilmente ele entra. Essa é noite de você fechar a porta. Como? Entendendo quem você é em Deus. Porque ele chega na vida dos filhos de Deus. O primeiro ponto, irmãos, é que Satanás, ele é tão mentiroso que ele mente para ele mesmo. Porque muitos que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador, na cabeça dele ainda é dele, mas ele mente para ele mesmo. E está enganado. Você pode dizer, eu sou de Cristo. A prostituição tem tentado arrastar os cristãos. A cachaça, para quem era viciado, tem tentado arrastar os cristãos. Mas, irmãos, entenda uma coisa. O nascimento, ele é inteiro, ele é completo em Jesus. Como nova criatura. Então, quando você se vê com desejos de fazer algo, que você sabia que quando você fazia aquilo antes, Deus não se agradava, você vai olhar para aquela situação e você vai falar pela fé. Hoje eu sou uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. E a Bíblia diz, e eis que tudo se fez novo. Então, irmãos, quando o diabo vier com alguma proposta que sugere que você ainda é o mesmo, você precisa conhecer o testamento que foi nos deixado, que diz quem somos, que diz o que somos e do que vivemos. Irmã, e onde está esse testamento? Está aí na sua mão, no seu colo, no seu celular, chamado Bíblia. E aí tem tudo o que você precisa. Olha, eu vou dizer, um crente com conhecimento não tem quem segure. Porque o conhecimento, ele traz luz para situações que sem ele nós não vamos conseguir enxergar. Conheça a palavra para viver uma vida de fé poderosa em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Eu declaro em nome de Jesus, você a partir de hoje, mudando as suas orações, não permitindo que suas orações sejam desfeitas pelos seus pensamentos ou por alguma coisa que o diabo lhe diga. Mas, irmãos, você não conhece. Quando você conhecer a Bíblia Sagrada, você vai saber a força que você tem. Sei que você ia ficar mais feliz com isso. Sabe, nós vamos conhecer a força que verdadeiramente nós temos através do conhecimento da palavra. Conheça a palavra de Deus e você viverá uma vida de fé vitoriosa
Em nome de Jesus. Você pode fechar os seus olhos. Pai, eu oro pelos meus irmãos nessa noite. Obrigado, Pai, porque nós pertencemos a Ti, nós somos os Teus filhos. Obrigado por esse presente precioso, chamado fé. Obrigada, Senhor, pela nossa vida, a vida de fé que o Senhor nos deu. Muito obrigada, Senhor, por cada filho Teu, que viverá, Senhor, em nome de Jesus a cada dia, tendo resposta sobre as suas orações. Eu agradeço pela vida de cada um. Eu agradeço, Pai, porque é através do que eles ouviram nessa noite. Se existem pessoas aqui que Satanás tem tentado convencer que são incapazes, que não irão conseguir, que não podem, que não tem como, o Teu Espírito, Pai, o Espírito Santo está aqui nessa noite para convencer a nós, os Teus filhos, as Tuas filhas, de que sim, pela fé, nós podemos todas as coisas. Não na nossa capacidade, mas no Senhor, em nome de Jesus. Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira a nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.